Prontinho. Bem, pessoal, boa noite. A ideia desse curso é a gente fazer um curso um pouco mais avançado sobre qualidade, tá? A ideia é a gente falar um pouco sobre as características que um QA tem que ter hoje para trabalhar com DevOps, ou trabalhar com o QA mais novo no mercado, tá? É como se fosse uma transição, né? A gente sair um pouco daquele papel de QA, que é um papel mais funcional, né? Um papel que de teste manual, naqueles processos que a gente está acostumado a ver, né, nas empresas mais antigas, para migrar para uma coisa mais próxima do modelo DevOps mesmo. Tá? Então, eu vou começar esse curso explicando o que é o DevOps. Não sei se vocês têm muito conhecimento disso, se já leram sobre isso, se entendem um pouco sobre isso. Depois a gente vai falar sobre as ferramentas que a gente vai trabalhar, qual que é o papel do QA dentro desse modelo. E depois a gente vai pegar cada uma dessas ferramentas e vamos destrinchar. Vamos colocar a mão na massa, vamos entender como elas funcionam, vamos instalar elas no computador e realmente codificar e entender o que é esse novo QA, tá? Vamos sair, vamos migrar. Vamos realmente não só aprender, mas fazer essa migração realmente no nosso espírito. Vamos ser um QA DevOps. Por isso que o nome do curso eu coloquei até QA DevOps. Que DevOps é a palavra da moda, né? Tá bom. Então vamos lá. Se vocês quiserem falar, vocês podem falar, tá? Não é porque eu tô gravando que vocês não podem se pronunciar. Eu até prefiro. Ah, tá bom. No último treinamento, vocês viram que o Shooter falou um monte, foi muito bom. Foi engraçado. Eu não, foi o primo. Ele não para de falar. Então, não se sinta preso. Pode falar, pode tirar dúvida, tá? Se tiverem dúvida em algum momento, podem parar o treinamento e perguntar. Não deixa passar, tá? Para a pergunta. E não tem dúvida boba. Boba é continuar com dúvida. Tá bom? Beleza. DevOps. O que é DevOps, né? Então, para a gente começar a entender DevOps, vocês estão vendo minha tela? Tá aparecendo para vocês a apresentação? Assim, Tá. Assim, Ótimo. Para a gente entender o que é DevOps, primeiro a gente tem que entender qual que é o nosso fluxo de desenvolvimento, tá? E por que que o DevOps ele é importante? O que que acontece? No fluxo normal de desenvolvimento, a gente tem como se fosse áreas e barreiras, tá? Então, a gente tem aqui a área do desenvolvimento, né? A área do desenvolvimento não, a área de negócio, que são, sei lá, o analista de negócios, o PO, o usuário final, são as pessoas que realmente querem a modificação do software, ou querem um software novo, é quem faz a requisição por essa mudança, né? Então, a gente tem a área de negócio aqui trabalhando e fazendo solicitações no dia a dia do software, da ferramenta, e eles utilizam o software e eles solicitam mudanças. Se vocês perceberem aqui nesse modelo, há uma barreira, tá vendo? Foi colocado até um murinho aqui, ó, para mostrar que há uma barreira entre a equipe de negócios e a equipe de desenvolvimento, que é realmente onde a gente trabalha. O time que a gente está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia é o time de desenvolvimento. Então, a gente está aqui dentro, ó, junto com o programador, com o desenvolvedor, com o QA, com o PO, com outras pessoas dentro do papel de desenvolvimento. Então, há uma barreira entre o time de negócio e o time de desenvolvimento. E o que ajuda a gente a destruir essa barreira? Os processos ágeis, tá? Os processos ágeis, eles vão atuar bem nisso. Eles vão tentar tirar essa barreira aqui, deixar o time de negócio mais próximo do time de desenvolvimento. E assim a gente consegue melhorar a comunicação e fazer algo mais próximo que o cara está querendo lá, o usuário final. Então, a gente conserta essa barreira com os processos ágeis. Beleza. Mas se vocês olharem aqui, a gente tem uma outra barreira, bem aqui. E essa barreira é a barreira entre o time de desenvolvimento e o time de operações. Beleza. Quem é o time de operações? Eu falei que o time de desenvolvimento é lá o desenvolvedor, o QA, o tech lead, o arquiteto, o PO, esse é o time de desenvolvimento. E quem é o time de operação?
O time de operação normalmente vai ser quem vai manter aquele sistema em produção. Então, esse cara aqui, ele vai ser responsável por manter a aplicação que o time de desenvolvimento desenvolveu pela solicitação do time de negócio. Esse cara, ele vai manter essa aplicação funcionando em produção do jeito estável, né? Ele vai fazer tudo dar certo, sabe? Quando realmente o time de desenvolvimento entregar o produto, esse cara vai ser responsável em implantar esse sistema em produção, ou seja, entregar ele para o cliente final, disponibilizar ele para o cliente final utilizar. Olha como esse cara é importante. Esse cara, ele vai estar lá dia a dia cuidando do nosso sistema que a gente testou, que a gente desenvolveu. Ele vai ser responsável por manter isso tudo estável. Ele é responsável por manter aquela operação funcionando no dia a dia. Beleza. E se vocês perceberem, a gente tem uma barreira aqui. Por que a gente tem essa barreira? Porque essas duas equipes aqui, a equipe de desenvolvimento e a equipe de operação, elas sempre tiveram em conflito. Tipo, parece ser bizarro, mas mesmo essas duas equipes, elas sendo muito importantes para o software, uma equipe desenvolve e a outra equipe cuida, elas sempre tiveram em conflito. Por quê? Porque elas têm objetivos diferentes, basicamente. Enquanto a equipe de desenvolvimento ela tem o objetivo de entregar cada vez mais rápido, ou seja, ela quer agilidade, sabe? Tem lá o cronograma e você tem que entregar o mais rápido possível e você não pode atrasar, não pode alterar as datas, você tem que entregar, integrar ou entregar. A equipe de operação ela tem um objetivo diferente. O objetivo dela é manter as coisas funcionando. Então, ela não gosta que chegue muita mudança. Ela não gosta que chegue mudança com falta de qualidade. Porque, enquanto um time está tentando entregar o máximo possível de coisas, o outro time, ele quer estabilizar o máximo possível as coisas. Ele não gosta dessa instabilidade. Ele quer o sistema funcionando, sabe? Os indicadores dele estão ligados ao sistema funcionar. Então, se o cara de desenvolvimento fica entregando um monte de coisa e o sistema quebra, é ruim para o cara de operações. Então, esse conflito entre esses dois times é o maior responsável pela demora na entrega do software funcionando para o cliente final. Esse conflito causa o quê? Causa burocracia. O cara que é o cara que cuida do sistema, o cara de operações, ele vai tentar impedir o máximo possível que a entrega seja feita, mas não impedir porque ele não quer que a entrega seja feita, mas ele quer que aquilo seja feito com o máximo possível de qualidade. Ele quer que aquilo chegue para ele de uma forma que não coloque a operação em risco. Então, esse cara, ele vai criar, sei lá, planilhas para o desenvolvedor preencher com todos os requisitos, com tudo que vai entrar em produção. Ele vai criar reuniões de GMUD, que são para as pessoas discutirem e entenderem onde estão as maiores modificações. Ele vai estabelecer diversos processos que visam garantir que o sistema, quando chegar em produção, vai ser um sistema estável. Só que o que isso causa? Isso causa demora. Muitas vezes a gente, não sei se vocês já tiveram essa experiência dentro de uma equipe, mas você é pressionado para entregar o software funcionando, e aí você trabalha, lá, passa a noite trabalhando, final de semana trabalhando, entrega na data, e aquilo só vai entrar em produção depois de 3 meses, sabe? Só vai entrar em produção depois de muito tempo. Se aquilo realmente entrar em produção, tem vezes que nem entra. Então, acho que todo mundo já teve uma experiência dessa, sabe? Em muitos lugares que eu trabalhei, aconteceu isso comigo. A gente se matou para testar, para ficar até tarde testando e o negócio não ia para produção. Tinha que esperar a reunião de GMUD, na reunião de GMUD vinha que tinha alguma pendência, aí tinha que esperar essa pendência ser resolvida, ter que esperar uma data de entrada de produção, que todos os conflitos vão ser resolvidos, e isso demora. E o que isso acontece? O que isso causa? Causa uma demora no fluxo do desenvolvimento. O cliente final, ele não quer saber de nada disso. O cliente final, ele quer ver o software funcionando. Ele se incomoda. Se isso está parado no desenvolvimento ou está parado para entrar em produção, é um problema para a companhia. A companhia está perdendo dinheiro. Ninguém quer saber disso.
A gente quer o cliente final feliz, a gente quer vender, a gente quer realmente fazer o negócio funcionar. Então, essa barreira entre operações e desenvolvimento, ela causa muito estresse, muito problema, muita perda de dinheiro. E pensando nesses problemas, o DevOps apareceu, sabe? O DevOps, ele já é algo já um pouco antigo. A primeira vez que ele aparece em 2009, numa convenção nos Estados Unidos chamada Velocity, se eu não me engano, acho que era esse o nome. E essa convenção, uma das apresentações, né, um dos painéis, era um painel que ele falava, era um líder técnico, né, de uma empresa, que ele apresentava que na empresa dele ele estava fazendo mais de 10 implantações por dia, seguindo um certo modelo, né, de técnicas, de ferramentas, então ele conseguia implementar muito em apenas um dia. A gente vê muita empresa aí que não consegue fazer 10 implantações em um dia, ela faz, sei lá, faz 3 implantações por semana, ó, grande parte das empresas. Então, isso foi um choque muito grande quando isso foi apresentado nessa convenção, e se percebeu que se os dois times, o time de desenvolvimento e o time de operações, eles trabalharem de forma conjunta, se essa barreira for retirada entre os dos dois times, todo mundo ganha, a empresa ganha, você ganha muita velocidade na entrega. Seu lead time, que é o seu tempo que desde que o projeto foi planejado para quando ele é colocado em operação para funcionar, ele diminui muito. Então, você tem um ganho muito significativo. Por isso que o DevOps ele virou o que, sei lá, a maçã de ouro, sabe? Que todo mundo fala, todo mundo quer. Porque realmente ele traz muita velocidade para o negócio. Só que isso não é simples como a gente vai ver. A gente vai entender quais são os desafios implementando o DevOps, tá? Aqui eu vou passar esse slide. Vocês têm alguma dúvida aqui nessa parte? Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar, gente. Não, tenho não. Não, tranquilo também, Vanderlan. Tranquilo esse conceito? Se tiver alguma dúvida, falem, tá? Não precisa ficar com dúvida, com vergonha, não. Na verdade, eu não tenho uma dúvida, é só uma consideração, porque como eu estou estudando isso agora, né, eu estou entrando na área agora, eu achei que esse fosse um termo que fosse o desde sempre. Então, na verdade, existiu uma convenção para estabelecer que é o desenvolvedor mais ágil, vamos dizer assim, né, a grosso modo. Na verdade, até a palavra, a gente vai falar sobre isso, mas você vai entender melhor, mas realmente isso não é tão antigo, surgiu em 2009, esse conceito, e ele vem sendo aplicado em diversas empresas e vem mostrando um sucesso muito grande, tá? Então, Entendi. mudou muito o pensamento das pessoas, como é o desenvolvimento de software, tá? Show de bola. Aqui, nessa imagem, a gente entende um pouquinho por que a operação tem tanto medo do time de desenvolvimento. Porque é basicamente isso, entendeu? A gente desenvolve, a gente testa e joga granada lá para o lado de operação e eles que se virem. Normalmente é assim, tá? Muitas empresas que eu trabalhei era desse jeito. Tipo, você fazia um projeto, você desenvolvia e, era granada para o lado. E o time de operação que se vire para lidar com isso, tá? Se aquilo vai funcionar em produção, se aquilo vai dar problema depois, ninguém ligava, sabe? Tipo, não era feito quase nenhuma comunicação com o time de operação, as informações que a gente passava para o time de operação sobre o sistema eram muito poucas. Então, o time de operação, ele ficava com a bucha, entendeu? Chegava um sistema novo para ele e o negócio dava problema, ele tinha que se virar, e aí é aquela choradeira, gente sendo acordada de madrugada, um Deus nos acuda, entendeu? Então, essa imagem mostra bem qual é o grande conflito dos dois times, desenvolvimento e operação. Por que o DevOps é tão importante? Aqui, a gente entende um pouco melhor o que é o DevOps, tá? O DevOps, é difícil falar o que é o DevOps, porque o DevOps não é uma ferramenta, tá? O DevOps, ele não é nem só uma metodologia, mas ele é uma junção de fatores, tá? A gente pode colocar 3 grandes fatores, pelo menos que eu presencio no meu dia a dia. Um dos fatores é a cultura, tá? O DevOps realmente é uma cultura, a equipe ele tem que fazer parte dessa cultura, ele tem que entender por que isso é importante e ter isso
realmente em cada membro do time, entender a parte que ele faz nisso e porque isso é importante. Então, a cultura é muito importante. O time entender as pessoas que se consideram chefes, entender o que é isso, sabe? Como funciona é muito importante para isso funcionar. Se quem está lá em cima não entende, não vai funcionar, entendeu? Não adianta. Não adianta você gastar muito dinheiro implementando várias ferramentas, fazendo treinamento de todo mundo, se todas as pessoas não têm essa cultura de entender o DevOps, tá? Então, a cultura é o mais importante. Depois da cultura, a comunicação, tá? A comunicação traz muito sucesso. Você ter a comunicação do time, principalmente do time do desenvolvimento com o time de operações. Não tem que ser mais visto como dois times inimigos, tá? Que um se odeia, um odeia o outro, ninguém conversa, ninguém se entende, sempre em lugares diferentes, ninguém nem conhece, sabe? Só sabe quando dá problema. Quando dá problema, conhece fulano lá que arruma ou ciclano lá que fez o problema. Não é assim. A comunicação tem que ter entre os dois times. Todo mundo tem que se entender, se conversar. E cada vez mais não vai existir dois times. É só um time. Tá? É o que, na verdade, o ágil vai pregar para a gente. Né? Não existe mais, não é mais tanto papéis, mas sim o valor que a gente dá para a equipe. Então, não tem mais só o cara que cuida de infraestrutura, o cara que cuida de desenvolvimento. Cada vez mais o desenvolvedor vai entender um pouco de infraestrutura e cada vez mais o cara de infraestrutura vai entender desenvolvimento. E aí vem um ponto muito importante para a gente, que é cada vez mais a gente vai entender também dessas coisas. Cada vez mais o QA, ele não vai ser só um cara que entende de testar. Ah, não, eu sei fazer um caso de teste, eu sei tirar uma evidência. Não, não é só isso mais, sabe? Agora é também, eu sei codar, eu sei como é subir um container, eu sei o que é uma pipeline, eu sei configurar um Jenkins. É muito disso. E o mercado, ele anseia por pessoas assim. Porque são pessoas que valem muito. Tipo, são pessoas que não estão sentadas na cadeira dela e se não chega aquilo bonitinho para ela, daquele jeito ela não consegue fazer mais nada. Não. É a pessoa que entende, é uma pessoa que tem essa cultura, a pessoa que ela vai se virar e ela tem as ferramentas, ela conhece as coisas. Então, por isso que hoje o profissional que entende de DevOps, ele vale tanto para o mercado, porque realmente é um profissional diferenciado. E o QA nesse modelo DevOps, ele vai ser um profissional diferenciado nisso. E aqui vem uma coisa muito interessante, a palavra realmente DevOps. Se vocês perceberem, a palavra DevOps é uma junção de Dev mais Ops. Basicamente isso. Então, até a palavra, ela fala isso. Não existe mais dois times, existe um time só. E o time de desenvolvimento é o mesmo time de operação e está todo mundo junto. Um time de desenvolvimento maduro, ele vai cuidar de operações também. Então, cada vez mais, os dois vão estar juntos, tá? Lutando pelo produto final. A gente não vai ver mais time, a gente vai ver o produto final. Legal. E como a gente pode fazer isso, né? O que a gente faz? Bem, um ponto muito importante dentro do DevOps, que eu nem falei ali, mas ele estava escrito no slide passado, é a automação dos processos também. Então, é muito importante a gente entender o DevOps também como uma automação de processos. Por quê? Você imagina o seguinte, tá? Lembra que eu falei que um grande problema entre o time de desenvolvimento e o time de operações é a briga que tem dos dois times? Praticamente é como se operações não confiassem no time de desenvolvimento. Porque também eles apanharam tanto, por isso que eles não confiam. Gato escaldado tem medo de água fria. É basicamente isso, entendeu? Então, o time de operações ele não confia no time de desenvolvimento, mas ele tem por que não confiar, porque realmente se deixar, o time de desenvolvimento vai entregar qualquer coisa, né? Ele quer entregar muito rápido. Então, às vezes, a qualidade é deixada de lado por causa disso. Então, você vê que um grande problema que tem entre o time de desenvolvimento e o time de operações é a qualidade do sistema. E olha como isso é importante, olha como o nosso papel de QA é importante nisso tudo. A qualidade ela vai ditar muito dentro do modelo DevOps. Para você conseguir realmente implantar o modelo DevOps numa empresa, a qualidade está muito forte nisso. Apenas quando o time de operação ele realmente acreditar
na qualidade daquilo que está sendo entregue, ele vai afrouxar toda a burocracia que ele tem para receber o software funcionando na minha operação. E como a gente faz para ele acreditar? A gente automatiza os processos. A gente mostra para ele que não tem como burlar o processo. Como o processo ele é automatizado, como as ferramentas elas vão passar, a qualidade ela não é algo negociável, porque ela está dentro da pipeline e aquilo está automatizado, ele vai começar a comprar mais a ideia do desenvolvimento. Isso não vai ser mais algo tão tipo só sentido, sabe? Como, realmente testou? Como muitas empresas hoje. Eu acho que eu e a Raquel, a gente já tem até experiências dessas, né, Raquel? Tipo, testou determinado sistema? Testou. Mas e aí? O que prova que testou o sistema? Tipo, testou na versão certa? Testou no ambiente certo? Testou com tudo certo mesmo? Está validado realmente? Você garante que ninguém mexeu nesse sistema antes de chegar em produção? Será que ninguém tocou e mexeu alguma coisa e agora o que chegou aqui para mim colocar em operação é diferente? A gente sabe que isso é muito complicado. Eu acho que todos vocês devem ter tido experiências com isso, né? É difícil você garantir que o que realmente você testou é o que foi para a produção, né? Acho que vocês têm algumas experiências aí, né, Raquelzinha? Verdade, Vanderlan. Essa semana aconteceu, a semana passada aconteceu comigo e com a Jéssica. O pessoal entregou, aí não fizeram os unitários, entregaram para a gente, aí a gente questionou, aí eles falaram assim, então tem que testar no localhost, para você ter uma ideia. Que não Localhost. vai testar. Aí o menino ainda veio, mas você não conhece aquela, na minha máquina funciona? Eu falei, eu não acredito que nós estamos ouvindo isso. Então, Na minha máquina funciona. E onde eu e a Jéssica, a gente está, é uma startup, a gente é uma eterna briga ali, Vanderlan. A gente está tentando colocar o processo, até estamos contando com a sua ajuda para a gente ter uma coisa com mais qualidade, né, de processos, mas pela experiência, mesmo a gente tendo experiência, realmente é uma coisa difícil, que eu né? acho que todo mundo aqui está passando por isso, ou passou um dia, ou vai passar em Mas algum momento. e aí que está a questão. Um teste desse, a gente não tem confiança num teste desse. Tipo, quem está garantindo, como é que operações ele vai ter confiança que o software vai chegar funcionando para ele? Sabe? Como é que o cara que vai implantar em produção e vai lá ficar cuidando do software, realmente ele garante que isso está funcionando? Então, a ideia quando a gente implementa um processo, implementa o DevOps, é trazer essa confiança. E a gente traz essa confiança por meio de processos, por meio de ferramentas, e por meio de pessoas. Então, aí está a cultura. É mostrar que, não tem meio termo. Tipo, para o negócio entrar para produção, para o software entrar em produção, vamos ter que testar esse software em desenvolvimento, vamos ter que testar no ambiente certo, vamos ter que testar nos padrões certos, sabe? E eu garanto isso para a operação, mostrando que a pipeline executou com sucesso, e tem todas as evidências, tem tudo lá naquela pipeline. Eu gosto de falar que é como se fosse uma esteira de uma fábrica, sabe? Tipo, começa o produto numa parte lá da esteira, e aí um vai lá, mexe numa coisa, o outro vai lá, mexe na outra, outra pessoa vai lá e checa. Não tem como você pular aqueles processos, sabe? Se pular um processo daquele é parar toda a esteira da fábrica. Se deu um probleminha ali, se tipo, o cara fez uma pecinha, o outro cara foi checar e a pecinha não estava correta, a pipeline para. A pipeline é a esteira da fábrica, ela para naquele momento e aquilo tem que ser consertado, senão aquilo não vai para frente. Não tem negociação, entendeu? Não tem meio certo. Por isso que é muito legal a automação desses processos. Parou a pipeline? Parou, entendeu? Vamos entender o que aconteceu e isso só vai seguir em frente se os problemas foram solucionados. Então, você traz uma fidelidade maior no processo de teste. O processo de teste ele fica mais maduro. O processo de teste fica um processo de teste de verdade. Quando ele chega lá no final da cadeia,
A Raquelzinha, ela garante que aquilo realmente está funcionando, porque passou em todos os processos de teste, você consegue dar seu selo de aprovação, e todo mundo confia, porque fala, não, o processo ele é todo automatizado, não tem como pular esse processo. Não tem um escalation, não tem um meio termo. Não, tem a pipeline. E a pipeline tem as evidências, e a pipeline tem os steps dela, e tem as ferramentas, e para ter chegado aqui em operação, passou por tudo. Legal, né? A ideia. Muito, Vanderlan, muito. Mas é complicado. Até chegar aqui, gente, até chegar no modelo assim, que está tudo certinho, demora, viu? Não é fácil, não. Por isso que é um trabalho muito grande, mas se a empresa consegue implementar um processo desse, ela consegue entregar com muito mais frequência e com muito mais qualidade. Aí que está o X da questão. Não é algo fácil de ser implementado, mas é algo que traz muito benefício. Por isso que DevOps virou, tipo, a moda de agora, né? Todo mundo fala só disso. Às vezes a pessoa fala, mas nem entende direito o negócio, mas quer, sabe? Você vê muito acontecendo isso. Ok? E aqui vocês veem uma sopa de letrinhas. Olha o tanto de ferramenta que tem para a gente aprender. AWS, Docker, Git, Gira, Confluence, Maven, Selenium, JUnit, Jenkins, um monte de ferramentas aqui. E o QA, ele vai saber tudo isso? Talvez não tudo, sabe? A gente não precisa saber de tudo. Mas é importante a gente ter um contexto das coisas e entender, tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho em cada coisa e vamos entender como funciona. Aqui também tem esse desenho bem legal, que eu gosto muito, que ele mostra o fluxo do nosso desenvolvimento e implantação, que é a junção do DevOps com do Dev com o Ops. Então, você tem o planejamento, você tem a codificação, você tem o build, você tem o teste, você tem a release, a preparação da release, você tem o deploy disso em produção, você tem a operação, você tem o monitoramento. E tudo isso dentro de uma pipeline automatizada, sendo controlada. Olha só que legal você tem no final. Você tem todo um processo, todo um fluxo que ele é garantido. Que você consegue afirmar que é um fluxo, é um processo que você confia. Você traz confiança para o processo de desenvolvimento. Legal, né? Beleza. Vanderlan, posso tirar uma dúvida? Pode sim. Na maturidade e na experiência que você tem nesse processo, quanto tempo você acha, eu sei que é meio difícil, mas quanto tempo você acha que demora para implementar numa empresa que não tenha o pipeline ainda, não tem a esteira, está em processos antigos, tem alguma... Desculpa a pergunta, mas você tem alguma ideia? Meu, Raquelzinha, é difícil a gente mensurar desse jeito, porque, igual eu falei, é uma cultura, tá? Então, depende muito se você tem apoio das lideranças, depende muito quantas pessoas estão... elas querem aquilo, né? Quanto elas realmente estão dispostas a lutar por isso. Mas eu posso falar para você, Raquelzinha, porque para montar esse processo numa empresa mediana, não numa empresa muito grande, tá? Eu acho que é mais de ano, viu? Pelo menos. Um ano só é pouco para isso. É mais. O que a gente tem que fazer, para não deixar você triste, tá? É fazer a nossa parte. É implementar o que a gente consegue fazer na área de QA, sabe? A gente faz a nossa parte. Então, a gente implementa os processos que a gente consegue agregar valor ao negócio. E a gente tenta fazer que as pessoas entendam isso. Então, a gente tenta passar a cultura para elas. Então, a gente tenta sensibilizar as pessoas fazendo a nossa parte. E aí, conforme a gente faz a nossa parte, as pessoas vão se sensibilizando e vão mexendo para fazer a parte dela também. Mas, é igual eu falei, é uma implantação de uma cultura. Então, não é nada fácil. E é muito trabalhoso, tá? Não é simples. Não é de um Vocês dia vão ver. para o outro, né? Hã? Desculpa, eu cliquei aqui sem querer. Não é de um dia para o outro, né? Igual você falou mudança de cultura, isso, e apoio de lideranças, nossa, isso é fundamental, né? Fundamental, entendeu? Eu gosto de falar que é top-down. Isso é uma coisa que é top-down. Vem de cima para baixo, realmente. Mas quem está lá em cima tem que entender o desafio.
Ele tem que entender a complexidade. Se ele não entende isso, não funciona direito, não adianta. A gente se esforça, a gente tenta, a gente faz a nossa parte, mas a gente fica realmente ali na praia, sabe? A gente nunca chega no mar. Mas, às vezes, Mas eu acredito muito na gente fazer a nossa parte, viu, Raquel? Eu acredito muito em sempre estar lutando e sempre fazendo realmente pela gente mesmo, sabe? Porque eu posso te falar uma coisa. Talvez você não consiga mudar completamente a empresa ou o processo, mas você muda você. Entendeu? Você aprende, você entende, você melhora. E talvez você consiga mudar uma ou outra pessoa ali dentro e o processo ele realmente fique melhor. Isso traz um crescimento profissional para a Raquel, entendeu? E agora eu falo, se a empresa que a gente está hoje não dá valor aos nossos conhecimentos, outra empresa vai dar. Eu falo que plano de carreira... Eu falo que plano de carreira tá aí, entendeu? Se a empresa que não dá, a outra empresa vai adorar dar plano de carreira. Vai te Você só tem que ser bom. Pode falar de novo, Fabiana. Concordo com a Maria Fabiana. Ela falou que vai ser uma disputa, concordo. Vai. Sim, é isso mesmo. Eu também quero ser disputado. Boa. Vai ser. Mas é parte do... Assim, é duro, sabe? Tem lugares que realmente é difícil. As pessoas não querem entender ou não querem se esforçar por isso. Mas vamos sempre fazer o nosso. Vamos fazer o nosso do melhor jeito, entendeu? Vamos melhorar. O que a gente não pode fazer é ficar na mesma coisa, entendeu? Ah, não, vamos fazer teste manual o resto da vida, entendeu? Vamos lá, escrever caso de teste o resto da vida. Nosso trabalho é caso de teste manual. Não, vamos melhorar. Vamos implementar e vamos fazer pela gente, entendeu? Aí se a empresa vai comprar a nossa ideia e realmente ela vai crescer com a gente, aí é um problema dela. A gente não pode fazer nada. Mas a nossa parte está fazendo, entendeu? E aí, bola para frente. Se o lugar que você está não cuida de você, não te dá espaço para você crescer e implementar, outro lugar vai adorar fazer isso por você. Se você for uma pessoa que se esforça. Pode ter certeza disso. Beleza, gente? Vamos passar aqui. Ok. Aqui, ó, eu trouxe para vocês uma pipeline, realmente uma esteira de uma fábrica aqui, ó. Isso aqui é uma pipeline real, tá? Uma pipeline que eu tive o prazer de montar, ajudar a montar, né? Que eu não fiz isso sozinho. Então, aqui a gente vê realmente o processo de uma fábrica. Pensa assim, naquela esteira que está construindo uma peça, alguma coisa ali naquela esteira. Então, no comecinho da esteira, a gente vai ter o nosso controle de versão. Normalmente, que a gente utiliza aqui é o Git. Eu vou falar mais sobre essas ferramentas mais para frente, tá? Não se peguem com isso. Depois a gente vai ter a geração do desenvolvimento, né? A gente vai ter o deploy do desenvolvimento no ambiente de teste. O deploy não aqui, mas é a resolução das dependências. Está montando o projeto. Então, o projeto ele é montado, em vez de dar o build local, igual você falou, Raquelzinho, aqui é dado o build realmente no ambiente, tá? É dado o build em um outro local que não a máquina local, tá? Porque não é o jeito certo. É executado os testes unitários aqui. O teste unitário ele vai ter grande importância dentro de uma pipeline, tá? Aí depois a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos de pirâmide de teste e alguns outros conceitos da nossa área que são muito importantes dentro de uma pipeline. Então, vai ter todo esse teste do que o desenvolvedor fez, né? No nível dele. Foi bem feito? Se não foi bem feito, se não teve um teste unitário, se não teve uma cobertura adequada, a pipeline ela para, entendeu? Aqui trava e fala, desenvolvedor, você não pode entregar, você tem que consertar isso. Eu olhei aqui seu código e vi que a cobertura não é de 90%, não é 80%, então volta e faz direito. Então, você tem um processo automatizado, não existe, não deu para fazer. Não deu para fazer, então não deu para entregar também. Ponto, entendeu? Você não entrega uma coisa mais ou menos. Igual eu falo, quando você vai numa fábrica, eu visitei a fábrica na Riachuelo de Natal o mês passado, né? E eu vi os processos de qualidade deles, e eles estão anos a luz à frente realmente da TI. O processo fabril, ele tem muito mais qualidade. Ele não aceita
algo que não tenha qualidade. Não existe meia qualidade no processo de fábrica. Você não compra uma camisa com buraco na frente dela, ou faltando uma manga. Não existe isso. Ou tem qualidade, ou não tem produto. E ponto. E eles estão certos, entendeu? Não se aceita meia qualidade. Ah, não, tem que entregar isso rápido, vamos deixar de testar. Não existe isso. Porque eles sabem que isso vai custar muito mais caro. Se eu não cuido do meu processo, se eu aceito falta de qualidade, a camisa vai chegar com furo. E não vai ser uma camisa que vai chegar com furo. Vai ser 10 mil camisas que vão chegar com furo. E imagina o preço disso. O problema que o cliente final vai ter de ver essa camisa sem furo. O processo fabril, ele entende isso muito melhor do que a gente. E o DevOps nada mais é do que tentando trazer esse processo que a fábrica está implementando há 400 anos, 300 anos, 200 anos, não sei o tempo de processo da fábrica, mas eu posso falar que pelo menos nos anos 60 ele surgiu ali com o modelo Toyota, que realmente foi o processo de qualidade total. Então, desde os anos 60, o processo de qualidade total está sendo implementado, a gente está tentando trazer isso para o desenvolvimento de software. Então, não fez o teste unitário, está na pipeline o teste unitário, não vai para frente, não tem discussão, não está entregue, entendeu? Isso é a força do DevOps, a força da pipeline. Beleza, passou aqui pelo teste unitário, foi feito, a cobertura está maravilhosa, o desenvolvedor codou com as melhores práticas, aí sim é feito o deploy no ambiente. E olha que legal, não é o desenvolvedor que faz o deploy no ambiente, o deploy no ambiente ele é feito no processo automatizado. Então, aqui é testado se esse processo automatizado está funcionando, tá? Se estiver funcionando, ele é feito o deploy no ambiente de desenvolvimento de forma automatizada. Então, não tem que ter uma pessoa que ela vai ter que fazer esse deploy de uma forma manual e a gente fica dependente disso para fazer o teste. No processo automatizado, dentro do DevOps, esse processo de deploy de ambiente, de criação de ambiente, ele também vai ser automatizado. Então, você não cria uma dependência aqui. Você não fica esperando o cara ficar livre para fazer, criar um ambiente de desenvolvimento, para depois você testar, e isso atrasa, e depois sobra só um dia para você testar, e aquele coisa louca que a gente está acostumado. No processo de DevOps, isso é muito melhor controlado. Não chega para a Raquel se não passou nos processos antes. E ponto, entendeu? Não tem meio termo. Beleza. Passou desses processos, aí sim os testes vão ser executados. Aqui eu coloquei uma pipeline de back-end, né, de serviço, e aqui eu coloquei, vão ser executados os testes automatizados de serviço, né, aqui com Postman nesse exemplo, e depois os testes de performance com JMeter aqui, né. Depois é feito a homologação de uma forma manual, no caso do serviço não é feito, então não tem esse bloquinho, e depois, antes de entrar em produção, ele faz um teste regressivo geral, para ver se não quebrou alguma outra coisa do que não foi mexido. Então, isso aqui é uma pipeline real, tá? É um processo realmente de DevOps executando. Então, o desenvolvedor, ele mexeu no código, ele alterou uma coisinha no código, a pipeline é executada. Vai validar os testes unitários dele, tudo. Se ele vai mexer, se ele vai entregar alguma coisa, o desenvolvedor falou, acabei minha feature, entreguei ela. Quando ele fizer um merge com, sei lá, branch de desenvolvimento, que é ele entregando, falando que o desenvolvimento dele acabou, o processo ele é startado. E realmente ele só entrega se todos os pré-requisitos forem seguidos. Se não forem seguidos, não tem entrega. A pipeline vai quebrar e volta para trás. Volta para trás para consertar o que aconteceu. Legal, né? Essa ideia, o que vocês acham? A experiência que vocês têm. A gente ainda não tem isso lá, Vanderlan. Tem algumas ferramentas, né? Eu e a Jéssica, a gente está estudando, né? Algumas coisas por fora, mas hoje na empresa a gente não tem, não roda ainda pipeline, não tem. O deploy, realmente, os meninos fazem um deploy local e tem um ambiente de desenvolvimento só. Agora que a gente está invertendo todo, tentando mudar o processo, então isso aqui para a gente, sinceramente, é bem novo. Tudo bem. Não, mas é uma coisa nova mesmo, viu, Raquel? São poucas empresas que realmente trabalham com DevOps, tá? Pouquíssimas. Tipo, hoje o mercado é bem ralo. E as empresas, é bem raro. E as empresas que estão com DevOps, elas estão muito na frente das outras. E todo mundo viu que quem está para trás tem que se organizar, porque senão não acompanha. E vai acabar morrendo, entendeu? Porque
Uma coisa é uma empresa fazer, sei lá, 1.000 entregas por dia, igual, sei lá, a Amazon faz, e outra empresa faz 2 entregas por semana. Quem será que vai ter maior competitividade nos negócios, né? Uma empresa muda muito rápido, a outra, né, eu acho que é até óbvio, né? Imagina a diferença. Então, é normal, Raquel, mas é legal vocês entenderem todo o contexto e vocês aprenderem e até conseguirem implementar algumas coisas dentro da empresa para mostrar para as pessoas como isso é importante. E vocês aí, Fabiana e Gabriel, vocês também têm experiência com isso? Em relação do processo de pipeline, hoje a gente também está tentando implementar. A gente não tem todo o fluxo automatizado, mas a gente está atuando aí para deixar ele, né, de uma forma mais madura e até mesmo um processo, de certa forma, com um pouco de segurança, né, para garantir essa comunicação, né, com a operação e tanto com o desenvolvimento. A gente já trabalha hoje com a parte do JUnit, com o Sonar, o Maven a gente também tem, a parte também do Docker. Agora a gente está num processo, pelo menos aqui na nossa parte, em relação de estar deixando a parte dos testes numa pipeline. Hoje também a gente já trabalha com os testes automatizados, e aí a gente está construindo isso daí para deixar tudo bem maduro e bem legal para estar atuando. Isso é legal, é uma pipeline que está melhorando, né? Ela já existe e agora vamos implementar mais processos de qualidade dentro dela, vamos deixá-la mais confiável. Isso é legal. Isso é legal para ver, porque a pipeline, o processo de DevOps também ele vai ter maturidade. Então, o importante é começar, né? O importante é ver onde dói mais e implementar soluções para isso. E conforme o negócio vai crescendo, você vai melhorando o processo, dando mais maturidade para ele, dando mais confiança. Mas o importante é fazer alguma coisa, né? Conhecer e começar. Uhum. No meu caso lá, dentro do ciclo do software, em testes web, eu descobri que tem o DevOps, mas aí como eu fiquei com os projetos de analytics e a gente começou com os processos de qualidade em dados, então começou um desafio bem do zero mesmo. E aí eu comecei a ficar mais próximo da equipe que também já está com esse processo, eles têm uma equipe de governança, então, vai colocar dentro de Analytics também, aí futuramente a gente vai fazer uma pipeline, mas ainda está voltando nos processos porque está bem introdutório. Começou desde o ágil a fazer todos os processos de qualidade, automação, para começar, eles estão vendo ganhos para a gente subir para um DevOps. Sim, sim, interessante. E a parte de analytics é diferente, né? Eu acho que é um grande desafio. Até nas São algumas ferramentas e o modelo. ferramentas, sim. Tem pouca... Realmente, a gente tem alguns conceitos de DevOps diferentes, tá? Vai ter, por exemplo, o DevSecOps, que é a junção das equipes de desenvolvimento, segurança e operação, tá? E a gente também tem um modelo desse realmente para a equipe de dados. Eu acho que é DataOps, se eu não me engano, que é uma junção também das equipes de desenvolvimento, dados e operação, que ela vai trabalhar com esse conceito de analytics ali no meio da pipeline. Mas é tudo muito novo, tá? Esse mercado, pô, poucas pessoas, eu mesmo não entendo muito de teste de analytics, então é um mercado muito novo. Posso falar que é uma grande oportunidade, né? Principalmente para você que está nisso. Meu, se aprende a mexer com isso, é único, entendeu? São poucas pessoas que têm esse know-how. Isso é bem legal. Grandes oportunidades, trazem grandes desafios. Estamos aqui para isso. Beleza. E qual é o papel do QA nesse mundo que eu estou apresentando aqui de DevOps? O papel do QA, ele muda, tá? A gente tem uma brincadeira na nossa área de qualidade, né, que o pessoal fica falando que muitas vezes que o tester ele é um macaquinho apertando o teclado, né? Que ele é um cara que até a gente sofre um pouco de preconceito com isso, né? Que é como se a gente não tivesse muito know-how, a gente está na área de qualidade porque a gente não entende desenvolver. Isso é um preconceito muito grande que tem com a área de qualidade, né? Mas isso não é verdade, tá? O QA, hoje, o QA DevOps, é um QA que ele tem que entender de desenvolver, sim. Ele tem que entender de infraestrutura, sim. Ele tem que entender de orquestração de uma pipeline, sim.
Esse cara é o profissional que a gente precisa, é o profissional DevOps, entendeu? É o cara que as empresas estão atrás, estão maluca querendo contratar, que esse cara chove proposta para ele, sabe? É esse o profissional, que é o profissional que entende dos processos, que ele consegue adaptar, que ele consegue trazer essas melhorias para o time que ele está. E o QA, eu vejo ele como o responsável pela qualidade dentro de uma squad. Então, ele é o cara que ele vai integrar tudo. Ele vai conversar com o PO, como escrever uma história legal, como ter bons critérios de aceite, como implementar um BDD. Ele vai conversar com o cara de infraestrutura para falar para ele como que tem que ser um ambiente de dev, de homologação, o que é necessário que esse ambiente tenha. Ele vai passar esses requisitos. Ele vai ser o cara que vai comunicar muito com o desenvolvedor, falando até sobre, às vezes, a qualidade do código do desenvolvedor, ajudando ele a entender como melhorar isso. Então, o papel do QA é um papel muito extenso, sabe? É um papel que a gente pode ajudar todo mundo. E esse QA é um QA que vale muito. É um QA que vai implementar, o que eu falo, é o comunismo da qualidade, sabe? Ele vai mostrar que a qualidade é um problema de todo mundo dentro do time. Não é um problema só dele, entendeu? Não é o QA que só testa, mas todo mundo tem que testar. O desenvolvedor tem que testar o que ele faz também. Ele vai fazer teste unitário, ele vai fazer teste de serviço, ele vai fazer até teste de front muitas vezes. Não tem por que não fazer, sabe? Ele tem que passar essa cultura para todo mundo, mostrar a importância, mostrar para o desenvolvedor que se ele testar, no final vai ajudar ele mesmo. Ele vai ter menos defeito para resolver depois. Ele vai ter um código mais limpo, ele vai ganhar um conhecimento a mais. Então, ele vai mostrar, ele vai ser o cara que ele vai entender dessas coisas para ele poder ajudar todo mundo a saber o seu papel. Então, o papel do QA, hoje, é um papel, eu posso falar que é um dos papéis mais importantes dentro de uma squad. Ganhou muito importância nos dias. Não é mais aquele cara que só aperta o teclado e não sabe fazer nada mais do que testar apenas. Não, é o cara que vai entender o processo como um todo. É o cara que vai agregar qualidade. E o que a gente quer hoje, o que o mercado mais procura é a qualidade. Então, por isso que a gente vê muitas vagas, né, de QA com skills diferentes, skills voltadas ao DevOps, porque está muito raro esse profissional. Então, aqui eu coloquei algumas coisas. Ele vai apoiar o time a melhorar o fluxo de qualidade. Então, ele vai entender como funciona a escrita de uma história, o fluxo dessa história, como fazer bons critérios de aceite, como ajudar o time a entender. Porque ele sabe que lá, se ele consertar o começo da cadeia, se ele ajudar o PO a fazer uma boa escrita, se o trabalho da história ser bem feita, o desenvolvedor ele vai ter menos problema, o desenvolvedor vai ter menos dúvida, o desenvolvedor vai errar menos, porque ele vai ter mais informação. Então, ele entende isso e ele ajuda essa comunicação. Não só isso, mas ele entende do que o desenvolvedor tem que fazer, de como funciona o teste unitário, de como funciona o teste de API, de como funciona essas validações, e ele vai apoiar o desenvolvedor a entender o papel dele também, a ajudar ele a fazer isso da melhor forma. Também ele vai entender das ferramentas ligadas à pipeline, como Docker, Jenkins, o Azure, sabe? Que são ferramentas que a gente vai conversar sobre elas, a gente vai instalar e a gente vai brincar com elas. Mas ele vai entender o conceito. Talvez ele não seja um especialista, mas ele é um cara que consegue dialogar, é um cara que conversa, é um cara que ajuda as pessoas a melhorar o processo. A gente cuida de qualidade, a gente cuida de tudo, a gente está em tudo. Então, ele vai ser um cara que ele tem que saber, por exemplo, mexer com Git. Ele vai subir códigos automatizados no Git também. Ele vai ajudar a estruturar o fluxo, ele vai ajudar as pessoas a entender qual é o melhor modelo. Ele também vai entender sobre a API, sabe? O cara de qualidade tem que entender, ele tem que saber como a API comunica, como ela funciona, sabe? Quais são os status codes, como a API tem que responder, como funciona um request, um response, o que é uma API REST, quais são os métodos, o que cada método faz, porque ele vai cuidar da qualidade dessa API, ele vai poder olhar a documentação e falar, desenvolvedor, não está bem documentado.
Meu, faltou você explicar isso melhor aqui nessa documentação. Você deveria ter feito um Swagger, deveria ter feito um YAML. Ele vai entender disso, ele vai poder passar isso para o desenvolvedor, para que a qualidade da documentação também melhore, a qualidade da API melhore e todo o fluxo ganhe qualidade. Então, olha como isso é importante. Tá? Muitas vezes ele vai ter esse papel decisivo dentro do time, ele vai ser a diferença do time ter qualidade ou o time não ter qualidade. E por isso que ele precisa ter conhecimento, para ele poder ajudar todo mundo. E ele também não vai deixar de fazer o teste de front, de fazer as validações que ele tem que fazer dentro do sistema, ou ajudar as pessoas também a fazer essas validações. E muitas vezes ele vai ter que automatizar essas validações também para que isso funcione dentro de uma pipeline. Então ele tem que conhecer de ferramentas de automação, como o Robot Framework, aqui no caso de API, o Postman, que são duas ferramentas que a gente vai abordar nesse curso, tá? Então, como vocês podem ver, essa sopa de letrinhas aqui, é extenso o conhecimento que o QA tem que ter. E aqui são só algumas que eu coloquei, tá? Mas tem muitas outras. E é importante que o QA entenda o time dele, entenda as necessidades do time e consiga trazer para o time essas soluções, tá? E se ele não tiver esses entendimentos, como é que ele pode ajudar o time? Não vai conseguir. Tá bom? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida nesse ponto? Podem falar. Eu só falo assim, eu fico pensando que eu tô sozinho aqui. Conversa um pouco comigo. Xuda, faz uma piada. Eu tô aprendendo. Eu não Xuda já tenho deve nem estar zoando conhecimento já. suficiente ainda para fazer uma piada, mas está muito interessante. Vocês entenderam? Raquelzinha, Fabi? É para a gente também igual, estamos aí igual, é Shooter que fala seu nome? Sim. Isso mesmo. Soltar. É muita coisa, né? Até assusta, né? Também estamos aprendendo aí, também BDD a gente também está tentando implementar lá, Docker a gente também está estudando, o que a gente realmente mais usa daí é o Gira e o Postman, que a gente conseguiu, com todas, unindo forças lá, a gente conseguiu implementar o Postman, mas o restante também a gente está no mesmo ponto aí, tudo bem novo também, Vanderlei. Mas é legal você já tem algumas coisas e já tem algumas iniciativas. A gente só vai falar mais delas e organizar um pouco melhor. Mas, pô, é que assusta um pouco, né? São muitas coisas, né? Mas de pouco em pouco a gente vai aprendendo. O importante é que a gente entenda que o papel do QA hoje é um papel que a gente tem que buscar o conhecimento, tá? Eu acho que qualquer papel dentro de uma squad é isso, hoje em dia. Hoje em dia não tem mais ficar sentado na cadeira, esperando. Realmente, a gente tem que correr atrás. A gente tem que aprender e todo dia é um aprendizado novo. E isso é muito bom. Bom que a gente aprende cada vez mais, absorve mais informação, ganha valor, sabe? Dentro do time, ganha valor no mercado. E realmente a gente fazer coisa diferente é bom também, né? Fazer sempre a mesma coisa é ruim, não é legal. Ninguém gosta de ficar lá testando sempre a mesma coisa. Né? Faz caso de teste, faz não sei o quê. Não, vamos realmente mexer com coisas diferentes, vamos fazer de modos diferentes. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre cada ferramenta, tá? O Git. Git, hoje ele é um versionador mais comum que a gente encontra aí nas empresas. Então, normalmente aí, as empresas vão versionar o código dela, ou seja, o desenvolvedor, quando ele fizer uma mudança no código dele, ele vai guardar essas mudanças no Git, tá? O Git, ele tem uma arquitetura diferente dos outros versionadores antigos. Ele guarda o código no repositório local, mas ele também faz links com repositórios online. E ele tem todo um fluxo de branch, da gente estar subindo o código diferenciado. E isso dá muito, além de dar muita segurança para o nosso código, ele vai dar velocidade também. Então, por isso ele é uma ferramenta muito utilizada hoje. Hoje vocês utilizam Git na empresa de vocês? Qual que é o versionador de código? Vocês sabem me dizer? Lá é o Git. Muito bom.
E você, Fabiana, Gabriel? Lá a gente também utiliza o Git e tem uma parte agora que o pessoal está utilizando do Esri para estar subindo as coisas e versionando o código. Sim. O Azure também é muito parecido. Ele praticamente usa o Git. Também é o Git. O Git ele é o mais utilizado. Você vê, tipo, sei lá, deve ser 80% do mercado deve estar utilizando o Git. Tá, Eu, eu ouvi dizer que, aliás, eu ouvi recomendações de que o pessoal também coloque os trabalhos que eles fazem como se fosse um portfólio nesse programa também. sim, porque aqui é bem interessante, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Mas a gente tem Gits diferentes, tá? Então a gente vai ter o GitLab, que normalmente vai ser o Git que a empresa vai contratar, né? Que é onde a empresa vai realmente colocar o software dela, onde que a gente vai subir, falando de trabalho, né? E a gente tem o GitHub, que o GitHub é como se fosse um repositório que todo mundo pode colocar o seu código lá. Então, é uma grande comunidade de, de programas, de códigos. Então, você pode, por exemplo, eu estou codificando, sei lá, uma automação no Postman. Eu posso pesquisar no GitHub outras automações. O pessoal disponibiliza o código deles para que a gente possa utilizar. Então, é muito legal, é como se fosse uma comunidade. Então, você vai encontrar Ah, várias coisas. legal. É como se fosse uma comunidade de repositórios, entendeu? Então, Entendi, porque, por exemplo, para pessoas que ainda não entraram na área, é como se fosse, é um portfólio mesmo, como eu disse, olha o que eu sei fazer, tá aqui, né? isso Você mesmo. pode alegar essa experiência, né? Tem muitas empresas hoje que elas contratam pelo Git. Então, Legal, as show de empresas bola. que realmente são as tops de mercado, elas não vão querer não vão nem fazer a sua entrevista antes de ver o seu Git. Então, Oh, eles vão falar legal. assim, Shooter, você programa em robot? Beleza, deixa eu ver seu Git aí, deixa eu ver os códigos que você faz. Entendeu? Aí É, a pessoa, ela vai realmente saber se você sabe ou não. sim, É entendi. como se ela estivesse Interessante, vendo seu cara. portfólio, sabe? Sim, sim. Isso é bem legal. Show de bola. E o Git, ele vai ser uma peça fundamental dentro do modelo DevOps, porque um grande problema que a gente tem na área de qualidade é garantir que o que a gente testou foi o que subiu para a produção, certo? Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis, porque muitos projetos que não têm controle de versão, sei lá, o cara vai e fala assim, Shooter, eu entreguei a nova feature, tá lá no ambiente de desenvolvimento, certo? Aí o Shooter vai lá e ele fala, beleza, vou testar. Aí você vai lá, testa manual, pega defeito, corrige, não sei o quê. Aí você fala, beleza, testei. Aí quando o cara ele vai subir para o ambiente de homologação, ele tem a incrível ideia de falar, eu fiz mais um negócio aqui, mas não vai dar problema nenhum, entendeu? Uma coisa pequena. Aqui que eu fiz diferente no código, e eu já vou aproveitar que eu estou subindo para colocar junto, entendeu? Tipo, vou colocar ali, vou fazer uma mudança no código e ninguém vai nem perceber, já homologou e a maior parte foi homologado, isso aqui é pequeno, não vai acontecer nada, entendeu? E aí ele muda aquele código que você testou, aquela versão que você testou, ela muda. E quando ela mudou, o teste que você fez perdeu a garantia. Você não consegue mais garantir que o que realmente você testou ainda está funcionando, porque não dá para saber. O cara pode ter implementado alguma coisa que quebrou tudo que você falou que funcionava. E aquilo que ele mexeu pode quebrar tudo mesmo e ir para a produção. E aí o teste que você fez, que você demorou ali semanas testando, valeu do quê? Valeu nada. Então, quando você implementa um versionador, você garante que aquela versão que você testou é a mesma versão que vai para a produção, porque realmente há um controle de versionamento. Então, se alguém modificar, todo mundo vai saber que houve modificação. Depois que passou pelo shooter, o desenvolvedor ele incluiu o código novo. E todo mundo vê isso. Isso está visível. E se tiver dentro de uma pipeline, isso não vai ser nem possível. Tipo, o cara modificou o código dentro de uma pipeline, volta desde o começo. Entendeu? Inicia o processo de novo e não tem conversa. Não tem, não, eu só coloquei ali um if no meu código. Não, eu só comentei. Não, mudou? Volta. Não tem garantia. Então, o Git, ele vai ser basicamente a peça fundamental dentro do nosso processo de DevOps. Então, é muito importante que a gente, como QA, a gente saiba mexer no Git. Porque mesmo porque a gente vai criar código agora.
A gente vai criar código automatizado e a gente vai subir esse código onde? A gente vai subir no Git, igual todo mundo. Então, é muito importante a gente conhecer essa ferramenta e saber como mexer nela. Até para poder também mostrar a importância dela, né? Que a gente cuida da qualidade. Então, a gente tem que falar, pô, o que eu testei aqui, ó, quem garantiu que foi isso para produção? E não tem nada pior do que você trabalhar em teste, você passar semanas testando e não ter confiança de que realmente aquilo foi para produção. Você não sabe nem se seu trabalho foi bem utilizado. Isso é muito triste. Sabe? Tipo, você trabalhou se esforçou tanto, e aquilo é jogado no lixo, isso é muito triste mesmo, sabe? Então o Git é muito importante. Beleza. A gente vai mexer no Docker também, tá? O Docker, aqui eu coloquei até um desenho, mas ele traz para a gente uma ideia de containers, tá? E o Docker é maravilhoso. Eu gosto muito dele, sabe? Porque ele traz uma simplicidade muito grande. A ideia dele é muito parecido com as antigas VMs, sabe? As máquinas virtuais que tinha antes, as virtual machines. Que em vez de você ter que... a virtual machine, ela te permitia... É como se você tivesse vários computadores dentro do seu computador, sabe? Você podia, sei lá, eu tenho um Windows 10. Eu instalava uma VM e conseguia instalar o Linux no meu computador. E conseguia, tipo, ter o Windows 10 e o Linux ali executando e podia instalar... programas de Linux e poder executar ali dentro do Windows. Então, era uma ideia maravilhosa. E o Docker, ele traz uma implementação dessa ideia. Com ele permite que a gente trabalhe com containers, ou seja, por exemplo, não sei se vocês já fizeram uma instalação de um banco de dados, um Oracle, sei lá, e subiram, tipo, tabelas nesse banco, tipo, criaram um ambiente, por exemplo, um banco ali com tabelas, com informações. Eu posso falar para vocês, não sei se vocês já fizeram, mas eu posso falar que é um inferno, tá? Você vai instalar um banco, você pode dar aí, sei lá, seu um dia de trabalho para criar esse ambiente. Porque você vai instalar o banco, e aí vai acontecer um conflito com o seu computador, e não vai dar certo por causa da versão do seu Windows, e aí vai ter que ver uma atualização, e aí quando você instala, dá conflito com alguma coisa que não está funcionando e o banco não sobe. E aí quando você vai popular as tabelas e vai criar as tabelas no seu banco, acontece alguma coisa com o script que você tem, que o script que você tem faltou, o cara colocar a tabela nova, com campo novo, com informação nova. Então, Deus nos acuda. Você tem que conversar com fulano, com ciclano, tirar dúvida, passa o dia inteiro batendo na cabeça. Agora, o Docker, ele te traz uma ideia de container. É tipo assim, alguém já quebrou essa cabeça para você e ele criou como se fosse um script automatizado da criação daquele banco. Então, quando você roda o seu Docker e chama uma URL, que é a URL daquele container, por exemplo, o Docker ele já vai instalar tudo como o cara instalou. Tipo, ele vai baixar... Aí ele não, na verdade, ele não instala, né? Ele já vai baixar aquele container já pronto, daquele jeitinho que você precisa. Então, ele já vai vir funcionando, entendeu? Você vai baixar ali o container do Oracle e ele já vai montar na sua máquina ali aquele container do banco já funcionando perfeito. E aquilo vai te dar muito menos problema, entendeu? É muito mais fácil você instalar qualquer coisa utilizando o container. E por isso que o Docker ele é uma ferramenta que a gente está utilizando tanto, porque ele traz esse conceito de uma forma muito maior. Ele traz esse conceito saindo da sua máquina local. Ele traz esse mesmo conceito, por exemplo, aplicando numa nuvem. Você cria um sistema agora, você cria, sei lá, você está trabalhando com um sistema aí, né, Raquel? E você sabe que o desenvolvedor ele tem que criar um ambiente de teste, tem todo um trabalho, ele tem que instalar um banco, ele tem que criar serviço, ele tem que subir não sei o quê. Não, se ele cria os containers e ele automatiza essa criação de containers, ele faz script, deixa isso tudo automatizado, não é mais problema nenhum criar um ambiente. Criar um ambiente vira uma coisa simples, que é feita de forma automática. Então, você precisa de um ambiente para testar? Beleza, tá aí. Executei o script, rodou aqui na pipeline e o ambiente está pronto. Você precisa de mais um ambiente? Beleza, subi aqui numa outra nuvem, um novo ambiente para você, todo do zero. Então, um conceito de teste muito forte que a gente tem hoje, que é quando os testes estão bem maduros dentro de uma pipeline, o ambiente de teste ele é criado em tempo de teste. Então, a pipeline executou. O ambiente ele é criado para os testes são executados e depois o ambiente ele é desmontado.
E o ambiente só é criado de novo quando você vai executar o teste de novo. Olha que sonho. Então, você tem um ambiente que ele tem massas controladas, sabe? São massas novas, não tem ninguém mexendo naquele ambiente. Naquele ambiente compartilhado com 50 pessoas, que todo mundo mexe, que as massas são lá de 2008, sabe? Não, é tudo feito em tempo de teste. Então, você tem um controle muito maior do seu teste. Seu teste é muito mais fidedigno, sabe? As coisas não vão quebrar à toa. Então, é bem legal o Docker, tá? Ele traz todo um conceito para a área de qualidade muito legal. Alguém tem alguma dúvida com o Docker? Depois a gente vai entrar mais em cada uma dessas ferramentas, tá? Eu só estou dando um contexto geral. Beleza, vou passar então. Ok. E aqui a gente tem os orquestradores. Eu coloquei os dois mais famosos aí do mercado ultimamente, tá? Pelo menos que eu tenho trabalhado com eles. O Jenkins, tá? Que ele vai ser o orquestrador da pipeline. Até a figurinha dele é o mordomo, porque é ele que vai servir a pipeline, né? Ele que vai executar os processos. O Jenkins é o cara que a gente fala para ele o que ele tem que executar, na ordem que ele tem que executar e como é que ele identifica se deu certo, deu errado, se ele para, se ele não para, se ele continua. Então, o Jenkins é o cara que vai realmente orquestrar a pipeline. Também a gente tem o Azure também fazendo esse mesmo papel de orquestrar a pipeline, tá? Os dois são muito utilizados no mercado e a gente vai também aprender a mexer com eles. Aqui a gente tem o Postman, tá? Que a gente vai falar bastante sobre ele, que a gente vai fazer automação de teste de serviço utilizando o Postman, tá? A linguagem aqui, Fernando, de automação é o JavaScript, tá? Show de bola. Então, vai ser muito útil saber JavaScript aqui. E tá certo que ele é muito fácil, viu? Eu não sei se você chegar a automatizar teste aí, Raquel? Ou só testaram? A gente começou a testar os métodos, né? Mas agora a gente está implementando esses testes. Ainda está devagar, não está no nível aí, no seu nível mais avançado, mas a gente começou a automatizar e a gente está usando aquele runner também para rodar as iterações. Isso mesmo. E é muito legal, Raquel, isso não ser só uma coisa do QA fazer, tá? Isso é uma coisa que, por exemplo, teste de serviço, para mim, é responsabilidade do desenvolvedor, tá? Não é nem do QA. O desenvolvedor, ele faz teste de serviço. Se hoje, qualquer desenvolvedor que for desenvolver uma API, se a API for REST, eu tenho certeza que ele vai abrir o Postman e ele vai fazer alguns testes para validar que a requisição está do jeito certo e o response está voltando do jeito que tem que voltar. Então, o teste manual ele já está fazendo. Normalmente, o desenvolvedor já faz teste manual. A diferença é só mostrar para o desenvolvedor que ele pode fazer teste automatizado também. Ele não precisa mais fazer teste manual. Entendeu? E aí a gente ganha um pouco de ajuda nesses monte de testes que a gente tem que fazer. Senão, se ficar tudo nas nossas costas, haja costa. Verdade. E aqui eu coloquei o Robot, né, como teste de front automatizado, tá? É também uma ferramenta que eu gosto muito, porque ela vai trazer simplicidade para a criação dos testes automatizados, tá? Uma ferramenta mais que dá uma velocidade maior para você automatizar. Ela tem como base Python, mas ela utiliza muito uma ideia de keywords, de palavras-chave, tá? Então, ela permite a pessoa conseguir automatizar sem entender muito de programação, ter só um conhecimento básico de automação, de lógica de programacional mais, né? E um pouco de Python. Se o cara entende um pouquinho de Python, também já ajuda. Então, é muito mais fácil do que, sei lá, você pegar um Selenium e um Java que você tem que entender de Java, por exemplo. Então, o Robot eu acho uma ferramenta excepcional. Ela realmente não deixa nada a dever para as outras linguagens. E para finalizar a aula de hoje, eu só queria falar sobre o nosso conceito de pirâmide de teste, tá? Que isso aqui vai ser muito importante na parte de DevOps. A gente entender que não basta só automatizar ou testar a parte do front, tá? Todo mundo tem que fazer seu papel. Então, na base, a gente vai ter uma base muito forte com teste unitário, depois a gente vai ter os nossos testes de serviços e, por último, realmente, a nossa validação de front. Se a gente não seguir a pirâmide de testes, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar no modelo de DevOps, tá? Se a pirâmide for invertida, igual em muitos lugares que fala que é o sorvetão, e a parte de teste de front for o mais testado,
e o teste unitário for o menos testado, não tem pipeline que funcione desse jeito, tá? Não tem processo que funcione. O que acontece? Engargala tudo na fase de teste, né? Porque vai dar um monte de defeito, ninguém testou nada antes, vai acontecer problema. Aí vai chegar lá na parte do QA testar, vai ter diversos defeitos, vai engargalar, não vai entregar, vão ficar gritando, maluco, todo mundo tem que trabalhar no final de semana, porque a pirâmide não foi seguida. Então, o conceito de pirâmide, ele é muito importante aqui na parte de automação de testes e no conceito de DevOps também. Lembrando que, eu gosto de colocar esse negocinho aqui do lado, que o que está mais em cima da pirâmide é o que é mais caro e mais difícil de automatizar. Então, o teste de front é o mais caro e mais difícil. E o que está lá embaixo é o que dá o melhor custo-benefício, que é mais rápido e mais barato, tá? Então, a gente tem que focar mesmo no teste unitário. Tá bom? Hoje era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou também deixar uma indicação de livro, se vocês conseguirem ler esse livro ou comprar ele, é o Projeto Fênix, tá? Eu não coloquei ele no slide, eu acabei esquecendo de colocar, mas ele é um livro bem legal, deixa eu só abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Deixa eu colocar aqui a imagem dele. Eu devia ter colocado no slide. Mas esse é um livro que vale a pena indicar, ele vai falar muito sobre DevOps, sobre o que é qualidade dentro do DevOps. Ele vai dar uma aula bem legal sobre esses pontos. E é um livro muito legal de ler, tá? Que não é um livro pesado, é um livro bem leve, tá? Um livro legal realmente de ler, Projeto Fênix. E ele mostra isso, ele mostra o que é um projeto antigo, né? Fora desses conceitos de DevOps e uma empresa, tipo, ela saindo daquele modelo antigo e entrando no modelo de DevOps e ela sentindo essas diferenças e as coisas mudando. Então é um projeto muito legal, é um livro muito legal, muito fácil de ler, muito divertido, você dá várias risadas, você parece que o cara trabalhou do seu lado, sabe? Ele falou, não é possível, o cara trabalhou aqui comigo, ele sabe os problemas que eu passo. É muito legal, você se identifica demais com esse livro. Tá? Então, se vocês puderem ler esse livro, eu aconselho demais. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Antes da gente fechar nossa primeira aula. Por enquanto, não. Tá, vou parar de gravar aqui. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, Raquelzinha, o que você achou da aula? Vanderlan, gostei muito. Jéssica também, pode dar O propósito aí, a maneira como que você está colocando, eu acho que eu estou meio igual um shooter aí, acho que a gente vai ter dúvidas aí no decorrer das aulas, quando a gente colocar a mão na massa, né? Eu acho que é isso. Mas gostei muito, parabéns, como sempre, a gente já trabalhou com você, a gente sabe a experiência que você tem na área, né? Sabe que eu aguento encheção de saco, né? Aí a gente até comentou, eu estava falando para a Jéssica, os exemplos que você deu, eu lembrei bastante da Claro. Tudo claro, né, mano? Claro, foi uma escola. Uma escola. Eu falei que quem trabalha lá, acho que vai para qualquer lugar, né? Para qualquer lugar. Vai para qualquer lugar, mas bacana, assim, parabéns aí. Eu acho que a gente só tem o que aprender aí com você, agregar. E estamos junto aí. E agradeço demais aí a disponibilidade, viu, Vanderlan? O pessoal também que entrou aí, acho que vai ser uma troca bacana aí com o pessoal. E aqui todo mundo tem o que um ensinar para o outro, tá? É legal a criação dessa comunidade, tá? Aqui a gente tem colegas que eles estão em lugares diferentes, tendo vivências diferentes, mas cada um pode agregar muito no outro. E é muito importante essa comunidade. A gente começar, até eu falei para você, Raquel, tipo, hoje é eu ensinando você e amanhã é você me ensinando, entendeu? E isso é verdade. A gente sabe que a área de TI é desse tamanho, né? Primeiro, todo mundo se tromba, mais cedo ou mais tarde. E, cara, um dia você tá aqui, outro dia você tá ensinando, cara. É assim, entendeu? A gente tem muito a ganhar um com o outro. Ó, eu mudei aqui meu nome para ficar um pouquinho mais fácil, tá?
Vanderlan, parabéns, muito didático mesmo. Eu digo isso porque eu não tenho experiência nenhuma na área e eu consegui absorver, acho que praticamente tudo que você disse, fora as ferramentas, claro, porque eu nunca usei, né? Mas você deu uma explicação assim macro, excelente. Eu entendi o processo mesmo sem ser da área, entendeu? Então isso é fundamental. Então tá de parabéns mesmo, nota 1000, cara. Tá? As próximas aulas, muito obrigado, Chico, pelo feedback, muito obrigado, Raquel, também. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer alguns vídeos, tá? Instalando algumas ferramentas, Docker, Jenkins, Robot, Postman, algumas ferramentas que a gente vai utilizar, e vou compartilhar no canal, e vou pedir para vocês instalarem essas ferramentas, porque a gente vai fazer uma coisa muito mão na obra, tá? Eu acho que a gente só aprende apanhando e fazendo, de tanto jeito. E aí a gente vai realmente criar automações, vamos criar pipelines, vamos subir container, entendeu? Para realmente a gente aprender. Tá bom? Show de bola. Show de bola. Parabéns, Vanderlan. Estou no ônibus aqui ainda, chegando em casa, por isso eu não falei muito. Mas estou de bola, consegui acompanhar tudo. Muito obrigado. Eu vou compartilhar, eu vou colocar o vídeo bom. no canal, que aí vocês podem tirar dúvidas, tá? Vai ficar até mais fácil. Por exemplo, a Jéssica que teve que assistir no ônibus, aí ela pode olhar depois com mais calma e ver se tem alguma dúvida. Se vocês tiverem dúvida, também mandem para mim, tá? Combinado. Belezinha, combinado. Beleza, então, gente. Por hoje é só. Eu vou ver a agenda da próxima aula, tá? E a gente vai tentar fazer assim uma vez por semana, para não ficar muito pesado, porque senão não consigo seguir com bastante coisa para fazer. E aí, uma vez por semana, a gente consegue ir evoluindo. Vai ser devagar a evolução, né? Porque é muita coisa para uma aula só na semana. Mas aí a gente vai fazendo, vamos tentando. Vai depender muito do esforço de vocês também, de fazer. Eu vou passar a lição de casa, tarefa para vocês fazerem. E aí a gente vai acompanhando, tá bom? Tirando dúvida e fazer. Devagar e sempre, né? É isso aí, devagar e sempre. Um passinho depois do outro. É assim que a gente chega lá no final. Tamo junto aí. Tá bom, gente? Valeu, pessoal. Boa noite. Tá bom, Um boa abraço noite, aí. beijinho. Até mais. Boa noite. Bom descanso. Beijo. Boa noite, Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.